Ok, então, muito bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais esta sessão organizada pela Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, no contexto de um programa do governo português, da Direção-Geral da Saúde e do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente a ações de formação sobre a Covid-19 e tivemos uma primeira sessão sobre os testes, os diferentes testes que são utilizados no diagnóstico e na confirmação de exposição à Covid-19 e ao SARS-CoV-2 e, portanto, pode ter desenvolvido ou não a Covid-19. E nesta sessão vamos abordar mais um tema interessante e muito importante, que é a utilização de medicamentos no tratamento da Covid-19 e na gestão da doença Covid-19, principalmente em situações mais complicadas que exigem internamento hospitalar. Para isso, convidamos um colega, o Dr. Pedro Soares, que é o diretor dos serviços farmacêuticos do Hospital de São João, no Porto, em Portugal, que é um dos maiores hospitais a nível nacional e que é o hospital que mais doentes Covid tratou em Portugal até agora. Quer doentes mais ligeiros, quer os doentes em cuidados intensivos a necessitarem de suporte ventilatório, etc. E é nestes doentes onde se torna mais importante discutir que medicamentos é que podemos utilizar nesta situação. E estamos a viver tempos em que a evidência se vai adicionando e, portanto, vai alterando o conhecimento que nós vamos tendo relativamente à utilização de medicamentos, uns que viram confirmada a sua utilidade, outros que viram confirmada ou, digamos, o conhecimento de que afinal não são úteis e podem até, não sendo úteis, aumentar o risco dos doentes tratados. Eu não me alongaria mais, gostava só de, em nome da Ordem dos Farmacêuticos e do Governo de Portugal, neste caso, porque esta formação está no âmbito deste programa, como eu já disse, dar as boas-vindas e agradecer a disponibilidade do Dr. Pedro Soares para participar nesta ação de formação e passava-lhe a palavra. Obrigado. Ora, bom dia a todos. Obrigado ao professor Hélder pela consideração e pelo convite para estar presente e poder partilhar aqui um bocado do que tem sido a nossa experiência. Trago aqui alguns dados não só do Hospital de São João, mas também do que tem sido o panorama português. Como o professor Hélder dizia, de facto tem felizmente vindo à luz muita mais evidência, têm sido publicados estudos com uma frequência porventura nunca vista nas intervenções e na abordagem terapêutica da Covid-19, mas dado o contexto pandémico, às vezes de facto o que faz muita falta é darmos um passo atrás para vermos tudo o que está aí fora, toda a evidência que exista, e importantíssimo também de facto estes fóruns, esta partilha de conhecimentos e de experiências que a todos beneficia e em particular aos nossos doentes, e nesse aspecto muito obrigado aos nossos ouvintes pela presença e pela atenção que dispensam. Imagino que, à semelhança do que se passa aqui, também não tenham, o tempo seja também um bem cada vez mais escasso, e a forma como o utilizamos tem de ser cada vez mais crítica e de uma forma cada vez mais útil, mas como dizia, de facto acho que é importantíssimo esta partilha de conhecimentos e experiências.
Eu, sem mais grande demora, para quem não me conhece, o professor Heller dizia, o meu nome é Pedro Soares, sou o diretor dos serviços farmacêuticos do Centro Hospitalar de São João, cargo que assumi exatamente há 1 ano e 2 dias. Fiz o meu primeiro aniversário como diretor deste serviço no sábado passado, e pronto, é engraçado. Quando assumi o cargo em 1 de agosto de 2019, esperava seguramente enormes desafios, não esperava um tão grande como a situação, como a pandemia que temos vivido. Eu então, se permitem, deixem só partilhar aqui a apresentação que vos trago. E então, hoje estamos aqui para falar sobre a utilização de medicamentos off-label, e isto até há um mês. Este off-label seria integral, não havia terapêuticas indicadas no tratamento da Covid na Europa. A situação já se alterou, graças a Deus, o que novamente vem no seguimento do que dizíamos, da produção, de se ter vindo a verificar mais divulgação e produção científica e termos cada vez mais resultados de ensaios clínicos. E então é sobre este tema que nos vamos debruçar hoje, os tratamentos da Covid-19 e a geração de evidência que suporta os mesmos. Eu, se me permitem, só uma breve apresentação do Hospital de São João, onde eu trabalho, como o professor Heller dizia, é um dos maiores do país, o segundo maior do país. É uma instituição gêmea do Hospital Santa Maria em Lisboa, datando os dois mais ou menos da mesma altura, sendo que nós estamos aqui no norte de Portugal, na cidade do Porto, e somos efetivamente o maior hospital central da região norte. O Hospital de São João completou há pouco tempo 6 décadas de existência. Foi o ano passado que celebramos o nosso 60º aniversário, no dia de São João, muito apropriadamente, e a nossa missão tem sido, prestar os melhores cuidados de saúde com elevados níveis de competência, excelência e rigor, fomentando sempre, e nesta questão da Covid é particularmente importante focar isto, fomentando a formação quer pré e pós-graduada e a investigação, sempre no respeito do princípio da humanização e promovendo o orgulho e sentimento de pertença a todos os profissionais. O Hospital de São João serve então cerca de 330 mil habitantes, que são os que fazem parte da nossa área de referência, mas sendo um hospital central e tendo algumas especialidades que poucos hospitais no país têm, servimos todos os outros portugueses e mesmo aqui não só, todos os cidadãos estrangeiros também ou residentes que aqui desejem ser atendidos. O hospital possui aproximadamente 1.200 camas de internamento, entre o internamento geral e os cuidados intensivos, e conta com uma força laboral de cerca de 6.000 funcionários, dos quais 2.300 enfermeiros e cerca de 1,5 milhar de médicos. Os serviços farmacêuticos que eu dirijo compreendem pouco mais de 100 colaboradores para dar suporte à atividade de toda esta estrutura, dos quais 45 técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, 39 farmacêuticos, 16 assistentes operacionais e 5 assistentes técnicos. E então o Centro Hospitalar de São João foi efetivamente não só o hospital de primeira linha na resposta à pandemia Covid, como foi inclusivamente o hospital onde foi identificado o primeiro doente de Covid-19 no país, o que se verificou a 2 de março. Fomos o primeiro por uma questão de minutos ou horas, no mesmo dia, outro hospital da cidade identificável, tinha também rastreado o seu primeiro doente de Covid ao Hospital de Santo António, e pronto, isto foi uma situação que passaram algumas semanas desde que se previa, desde que se andava mais
mais em cima dos rastreamentos e da avaliação de doentes, possivelmente Covid-19, mas depois, de facto, desde dia 2 de março, foi uma curva em crescendo até que conseguimos, com bastante sucesso, diria eu, controlar um bocado, ou bastante até, o avançar da pandemia. Desde março, então, no Hospital de São João já se efetuaram mais de 55 mil testes, dos quais 4 mil, pouco mais de 4 mil foram casos efetivamente positivos para a Covid, e desses 4 mil, pouco mais de 500 doentes necessitaram de internamento. Numa fase inicial, o internamento era um bocado aplicável a quase tudo que era doente, dado ainda um largo desconhecimento na altura de como abordar estes doentes e como é que estes doentes iriam progredir, mas pronto, com o avançar do tempo passou-se a internar só doentes com critérios muito bem definidos de gravidade de doença e critérios, com critérios muito bem definidos para internamento. E a Covid-19, isto num panorama mais mundial, o cenário é este: existe ainda meia dúzia de países por esse mundo fora que continuam sem casos reportados, mas isto, à data, isto terá mais que ver provavelmente com a disponibilidade de testes ou com os sistemas de reporte desses países do que propriamente com a não existência de casos Covid. O panorama, eu não diria que é dantesco, mas deve-nos impor todo o respeito e mais algum. Há um século que o planeta não via uma pandemia com esta dimensão, e acrescido de que há um século atrás não havia os problemas que hoje em dia se verificam em termos de problemas, que não são problemas, no fundo são coisas que se entende que são boas para o mundo, não é? A possibilidade de mobilidade e a capacidade que temos de nos movimentar de um lado para o outro, acho que nunca foi vista como problemática até ao aparecimento da Covid-19. Mas de facto isto é uma questão que a todos nos envolve, é um problema que a todos nos aflige, e mais do que nunca temos que unir esforços e estarmos unidos no combate a isto que é sem dúvida um problema à escala mundial. Desde 31 de dezembro vamos já com um total de quase 18 milhões de casos Covid-19, sendo que o número de óbitos confirmados, e esta questão é importante porque estes números isto será o melhor caso, o melhor cenário, os números serão estes, mas prevê-se que até por toda a evidência e tudo o que tem sido vindo a ser publicado, que novamente este é o best case scenario, mas prevê-se que inclusivamente os números possam ser um bocado mais expressivos do que os que aqui estão extraídos do ECDC. Para quem não conhece a página, vale a pena dar uma vista de olhos, os dados são atualizados diariamente, e dá um bom panorama do que é a situação por esse mundo de fora no que a Covid-19 diz respeito. No caso português, nós temos também os nossos relatórios diários publicados pela DGS. Isto é a versão atualizada ao dia de ontem. Nós vamos já com 500 mil de casos suspeitos desde janeiro. Felizmente confirmados são apenas cerca de 10% dos suspeitos. Vamos com um pouco mais de 50 mil casos confirmados no país. O grosso tem sido não confirmados. E pronto, isto são os relatórios que nos ajudam muito a orientar e a precaver medidas necessárias no âmbito da Covid, novamente com uma atualização diária que é para nós muito importante,
pode, de alguma forma, induzir todo o que é português a querer ir viver aqui para o arquipélago dos Açores ou da Madeira, onde efetivamente a casuística tem sido extremamente baixa, sendo que no arquipélago da Madeira, inclusivamente à data, nem sequer se contabiliza nenhum óbito por Covid. Para apoio também, o relatório da DGS inclui aqui uma componente, não só caracterização do uso de recursos hospitalares à data, sendo que ontem tínhamos pouco menos de 400 doentes internados nos hospitais nacionais e cerca de 10% desses em unidades de cuidados intensivos, como também inclui aqui uma componente que vamos discutir aqui um bocado mais à frente, que tem a ver com a sintomatologia decorrente da Covid, dos doentes que positivam no teste, que, como se pode ver, pronto, muitos doentes, isto não tem um quadro muito específico, só um terço dos doentes é que se apresenta com febre, um terço com tosse, dificuldade respiratória, muito poucos doentes dos positivos, e isto para os clínicos tem sido paradigmático, porque esta dificuldade, esta ausência de dificuldade respiratória a nível da sintomatologia não é depois compatível com o que é a imagiologia dos exames pulmonares a estes doentes que muitas das vezes já ouvi vários relatos de clínicos que dizem que nem acreditam como é que um doente com o exame imagiológico que tenha, como é que consegue respirar sem qualquer dificuldade. E depois temos também os doentes com cefaleia, as dores musculares e fraqueza generalizada, mas pronto, são um quadro muito variável e muito pouco característico. A nível dos óbitos em Portugal, pronto, a Covid, eu não quero dizer felizmente, mas pronto, dá-nos sempre algum descanso saber que esta doença, pelo menos em termos de fatalidades, afeta pouco os grupos etários mais jovens, mas também como alerta, um bocado alerta à navegação e à população mais jovem que acha que nunca será afetada pela Covid. Isto também não é bem assim, já temos alguma casuística e alguns óbitos nas faixas etárias a partir dos 20 anos, e já ali há alguns casos entre os 40 e os 50, mas pronto, de facto o grosso da mortalidade é nas faixas dos 60 para cima. A doença não é, como se pode ver no relatório de ontem, isto até está mesmo muito equilibradinho, não discrimina entre sexos. O número de óbitos ontem entre o sexo masculino e feminino era exatamente o mesmo. Portanto, a DGS facilita, isto é mais por curiosidade, disponibiliza também um dashboard que em nível da atualização anda um bocado mais atrasado. Ontem só tinha os dados a 31 de julho, mas pronto, permite-nos também acompanhar visualmente toda a evolução e aqui permite mesmo filtrar e analisar por área geográfica e pronto, e tem muita informação muito pertinente. Quem tiver curiosidade, o link para estas páginas segue aqui em rodapé na apresentação que depois partilharei. E pronto, sucintamente a situação em Portugal à data é esta, com mais de 50 mil doentes Covid-19 confirmados num total de quase 500 mil de suspeitos. Os 50 mil doentes, como eu dizia, confirmados, saiu já agora no início do mês passado o resultado do nosso primeiro inquérito serológico nacional à Covid, que avaliou a prevalência de anticorpos para a Covid-19 na população portuguesa. Esta análise incidiu sobre cerca de 2.300 pessoas residentes em Portugal e com idade superior
a um ano, e foi efetuado durante o pico pandémico que vivemos, ou, bem dizer, logo a seguir o pico também é relativo, tem variado um bocado de região para região, sendo que na região norte o pico da casuística verificou-se logo no início da pandemia. Na região centro-sul foi um bocado mais dilatado no tempo, a doença foi descendo de norte para sul, mas foi cá em cima que de facto se detectaram os primeiros casos e onde o aumento, numa fase inicial, o aumento da casuística foi maior. Mas este estudo serológico estima uma seroprevalência de anticorpos a rondar os 3%, o que quer dizer que aqueles 50 mil doentes com teste positivo serão só uma fração de todos os doentes Covid no país. Portugal tem uma população de pouco mais de 10 milhões de habitantes, e nesses termos uma seroprevalência de 3% coloca o número total de doentes Covid durante este período na casa dos 300 mil, ou seja, é expectável que o número real de doentes Covid no país seja 6 vezes superior aos casos identificados. Este estudo permitiu também estabelecer que não se detectaram à data diferenças significativas nem entre as regiões, nem entre os vários grupos etários no país. Isto leva-nos ao que falávamos há bocado, isto de facto a caracterização clínica da Covid é muito heterogénea. Não poderemos assumir que o total dos casos não validados diante análise, os tais 250 mil, alguns entre 200 e 300 mil habitantes que terão tido Covid, mas nunca terão feito um teste. Não poderemos assumir que tiveram sempre assintomáticos, mas pelo menos a ter tido algum tipo de sintomatologia não terá sido particularmente gravosa ou incomodativa, porque não recorreram aos cuidados de saúde para confirmar se tinham Covid ou não, e entenda-se que de facto durante o período em que foi feito o inquérito, logo e nos tempos imediatamente prévios ao início do inquérito serológico, vivia-se de facto uma fase de confinamento em Portugal e em que a pressão e as notícias sobre a Covid, os noticiários todos os dias, a primeira meia hora de noticiário era sobre a Covid, ou seja, quero dizer com isto que efetivamente os doentes que durante este período não acorreram aos cuidados de saúde era porque de facto a ter algum tipo de sintomatologia ela deveria ser tendencialmente muito, muito leve, porque a população estava toda bastante alerta para a questão. Pese este elevado número de doentes potencialmente assintomáticos, a Covid-19 tem uma letalidade ainda assim significativa, mas que ainda não conseguimos bem perceber qual é, em termos dos doentes mais graves internados, a letalidade chega, consoante os estudos, consoante os hospitais, mas chega facilmente a um quarto, a um quinto dos doentes com um quadro mais grave. Mas face ao que será, por exemplo, no caso português, face ao que será a previsão de um total de 300 mil habitantes, temos uma taxa, temos um nível de óbitos, temos um número de óbitos pouco superior a 1,5 milhar de doentes, o que em si até é uma taxa de letalidade relativamente baixa, mas dada a capacidade de disseminação desta doença, o impacto será por mais baixa que essa taxa de letalidade possa provar vir a ser, terá sempre um impacto muito real e muito significativo. Novamente, quando falamos num número de mortes a nível mundial já acima de 500 mil, isto nunca será uma coisa desplicente,
e já existem estudos em vários países onde a pandemia Covid já está identificada como tendo um impacto muito significativo na mortalidade desses países. Acho que em Espanha tinha mais que duplicado a mortalidade face ao período homólogo. Mas pronto, a verdade é que muitos dos doentes, e aqui quando refiro cerca de 80 doentes apresentam a doença ligeira a moderada, estamos a falar dos sintomáticos ou dos positivos, dos doentes que efetivamente socorrem aos cuidados de saúde, porque senão nos tais hipotéticos, os prováveis 300 mil portugueses infectados, estaríamos a falar possivelmente de uma franja de doentes assintomáticos a rondar os 80%, mas dos sintomáticos ou dos que acodem aos cuidados de saúde, uma grande 4/5 deles apresentarão um quadro ligeiro a moderado, mas 15% desenvolvem quadros mais graves e com necessidade de oxigenoterapia, e 5% evoluem mesmo para um quadro clínico crítico com necessidade de cuidados intensivos e com várias complicações, desde a falência respiratória, sepsis choque séptica, à falência multiorgânica, que pode, em último caso, ao falecimento. O perfil de evolução também já está mais ou menos caracterizado, se bem que também é muito variável. Estima-se aqui um período de incubação de cerca de 6 dias, mas existem casos em que o período de incubação até à primeira sintomatologia chegou às 2 semanas. E pronto, e depois, desde que se desenvolve o quadro inicial de sintomatologia até a deterioração até a ocorrência de um quadro mais grave ou mais crítico, decorrerá normalmente mais uma semana. Isto era um problema na abordagem logo a nível inicial, porque não se conhecia a fisiopatologia da doença e a evolução dos doentes, e de facto não havia ao início muito esta percepção de que esta agudização e esta evolução para um quadro clínico mais grave vinha significativamente mais tarde, o que não é, isto não é transversal a todas as viroses do género, todas que afetam o sistema respiratório. E pronto, de facto isto ao início foi de alguma forma, mudou de alguma forma também o paradigma de como se abordavam estes doentes e os cuidados, e pronto, isto envolvia também aqui algum medo de tratar os doentes em ambulatório, porque novamente os quadros clínicos depois mais agudos, mais graves, desenvolviam-se mais tarde, depois do aparecimento dos primeiros sintomas. E então só um breve enquadramento do que estamos a falar: são os coronavírus. Os coronavírus são uma família de vírus RNA que recebem este nome de corona por estas espículas, estas glicoproteínas de superfície que estão muito envolvidas no processo de adesão e penetração nas células, de conferirem uma forma semelhante a uma coroa. Já muito foi publicado e discutido sobre a transmissão dos coronavírus, e em particular agora do SARS-CoV-2, mas pronto, sendo vulgarmente assumido que as principais vias de administração é por contacto de cutícula, por espirro, tosse ou a falar em contacto próximo, e por via indireta mantém-se uma questão, pese o potencial para transmissão por via vómito não ser, de acordo com muitos estudos, ou com alguns estudos publicados à data, não ser tão crítico ou tão disseminado como inicialmente se temia. Isso poderia fazer prever, mas obviamente também é uma via a considerar, também é uma questão a ter algum cuidado. O SARS-CoV-2 em particular foi então identificado em dezembro do ano passado, há pouco mais de 8 meses,
na sequência de vários casos de pneumonia de etiologia desconhecida na região do Wuhan, recebeu ainda em finais de 2019 o nome de novo coronavírus, era só o nCoV 2019, e só em fevereiro é que foi cerca de um mês antes da OMS decretar o estado pandémico, foi a 11 de fevereiro que o SARS-CoV-2 recebeu o seu atual nome, data à qual a doença provocada por este vírus passou a ser conhecida como Covid-19. E temos aqui esquematicamente o ciclo viral do SARS-CoV-2, e temos isto é de um artigo já de abril, já iremos discutir à frente, mas para enquadramento acho que é muito importante vermos como foi o evoluir de todas estas terapêuticas e todo este conhecimento, a rápida evolução que isto sofreu. Isto a 13 de abril publicava aqui o JAMA aqui algumas alternativas terapêuticas que hoje já sabemos que já temos boa base científica para prever que não serão muito eficazes na abordagem destes doentes, mas à data era isto. O ciclo viral, há aqui várias, e não só o ciclo viral, porque temos aqui também a questão dos inibidores da interleucina 6, que tem mais a ver com a fisiopatologia da doença, com o evoluir da fisiopatologia da doença, do que a reação do hospedeiro à mesma, do que propriamente com a inibição ou com uma ação direta sobre o vírus. Mas pronto, à data tínhamos aqui vários medicamentos experimentais, alguns aqui com efeito na adesão do vírus e na entrada do vírus na célula, outros aqui já no processo de endocitose a nível do citosol. Depois tínhamos também aqui, previa-se também aqui algum possível efeito terapêutico, ação terapêutica direta dos inibidores da protease, a nível aqui do processo de tradução do coronavírus, e também aqui alguns antivíricos mais recentes, em particular o Remdesivir e o Favipiravir, de que já falaremos mais à frente e que intervêm aqui na componente da síntese das cadeias de RNA. Genericamente, isto não é exclusivo do SARS-CoV-2, mas genericamente o ciclo viral passa por estas etapas todas. E é nestes processos em que podemos de alguma forma tentar inibir ou pelo menos reduzir o potencial do vírus para causar dano no hospedeiro. Muito se falou aqui sobre os receptores ACE2 dos celíacos, e também aqui até de alguma forma preventivos na evolução da Covid-19. Depois a nossa amiga que nos acompanhou aqui durante os primeiros meses da pandemia, a hidroxicloroquina, associada ou não à azitromicina. Já falaremos mais de perto disso e pronto. E depois, como dizia, aqui na fase de replicação e transcrição, o Remdesivir, que também nos trará
no que também nos trouxe, como discutiremos mais à frente, eventualmente à data, a maior inovação ou novidade no que diz respeito à abordagem terapêutica da Covid-19. Depois, nas outras fases do ciclo viral, o nível de alvos ou de fármacos com potencial ação não é tanto, mas não tem havido tantos desenvolvimentos, mas também já falaremos mais um bocado disso. Eu agora, se me permitem, só partilhar aqui um pequeno vídeo da Johns Hopkins, que descreve um bocado mais visualmente o ciclo dos vírus e isto que tivemos a falar até agora. What a virus wants to do is make more copies of itself and send it out. So coronaviruses are a rather large family of viruses. They are RNA viruses. Particularly in recent years, we've had viruses such as SARS-CoV and MERS, which are coronaviruses that have made the jump from another animal to humans, but have been associated with much more severe disease. And so SARS-CoV-2 represents the third of that, what I'll call the severe coronavirus diseases. Coronaviruses all have a very similar genome structure, but based on the specific sequences of their genes and the number of genes they have that are specialized for pathogenesis, you can specifically get in there. That's the virus receptor interactions. For SARS-CoV-2, it binds to a protein called ACE2 that's on the surface of some but not all cells. Viruses then have to get inside a cell. And in the case of SARS coronavirus, it has sort of a membrane around it that hides its genetic material from the outside world. Your cells have the same kind of membrane around them that hides their material from the outside world. So when those two things come together, the virus has to find a way to get its genes inside the host cell. The virus genome, when it enters a cell, starts to find something in the host called a ribosome. And a ribosome is what turns RNA into proteins. It takes the sequence of the RNA and then it translates that into a protein sequence. RNA is primarily the means that we have that express our genes. The more of the viral RNA that's in the cell, the more of that RNA will be translated into proteins, and the faster the virus can take over the cell. Their RNA serves those two purposes. It encodes the genes that it has to complete its life cycle, but it also is the way that it sends a message out to the cells to say, make more of my genes. And so within a few hours, there's a large portion of your proteins within your cell that are either from the virus or that the virus has somehow manipulated. And then towards the end of the virus life cycle, the virus sends out its proteins to particular places within the cell that are then the places where proteins are concentrated and new virus particles are made. Ora, e era isto, pronto, isto não é novidade nenhuma, mas eu nestas coisas acho que é sempre bom relembrarmos alguns básicos para mais visualmente percebermos do que estamos a falar. E então, regressando aqui a março deste ano, há uns meros 5 meses atrás, em Portugal, o Infarmed emitia esta nota, este sumário executivo onde elencava o que eram à data as possíveis terapêuticas, todas experimentais, para a abordagem e tratamento da Covid-19, sendo que destacava-se já nessa altura a possibilidade do uso de remdesivir, da associação de lopinavir-ritonavir, do favipiravir e da hidroxicloroquina. Mas de facto não faltavam outras possíveis estratégias ou abordagens terapêuticas, desde outros IPs, desde medicamentos para a esclerose múltipla, como os interferões ou fingolimod, medicamentos para a fibrose pulmonar, como a pirfenidona, o
o inibidor das transaminaminidades, o oseltamivir, vulgarmente utilizado para o tratamento da influenza, da gripe, da vulgar gripe, pronto, e depois inibidores das tirosinas quinases, a óxido de azoto, a perfusão de vitamina C, de ácido ascórbico, pronto, que alguns estudos, isto tem mais a ver com a fisiopatologia da doença, desculpem, o ácido ascórbico tem alguns estudos publicados em doentes críticos, em contexto de sepsis também, mas pronto, é uma evidência ainda muito, muito débil. E depois todos os componentes imunológicos, desde o plasma convalescente, plasma inativado, a vários anticorpos monoclonais, isto às vezes até quase que parecia que qualquer um poderia ser utilizado para tratar a Covid-19, sendo que aqui estamos a falar, obviamente, não são terapêuticas dirigidas ao SARS-CoV-2, vamos novamente a falar, com exceção do plasma inativado, esse sim, o que se pretende é anticorpos que neutralizem o SARS-CoV, mas os restantes estamos genericamente a falar de terapêuticas dirigidas a fases e a contextos muito específicos do doente Covid. E então, falando aqui, focando-me aqui um bocado na nossa amiga que, dizia eu, nos acompanhou durante os primeiros meses da pandemia, a hidroxicloroquina foi dos primeiros medicamentos e aquele que eventualmente nos dava maior expectativa face à disponibilidade e face ao que era a experiência do fármaco de ser uma possível terapêutica para a Covid-19. A hidroxicloroquina é um medicamento com muita história. Eu coloquei só este gráfico que, veja-se, começa aqui ainda no século XVII, é a história da hidroxicloroquina, e foi aprovada pela FDA há mais de meio século. E mesmo antes, mas mesmo desde então tem sido alvo de vários estudos em vários contextos e em várias patologias, e pronto, pelo menos na componente de segurança dava-nos aqui logo à partida uma boa base para confiarmos no fármaco. E a crescer a este facto, começam a sair logo no início do ano, isto é aqui uma publicação do início de março, resultados in vitro do efeito da atividade antiviral, com licença, da cloroquina, da hidroxicloroquina e da cloroquina sobre o SARS-CoV-2, sendo que conforme publicado neste estudo, a hidroxicloroquina seria preferencial à cloroquina devido à sua farmacocinética, permitir uma concentração, a concentração inibitória era cerca de 10 vezes inferior à da cloroquina, e então concluiu este estudo com base no modelo farmacocinético, recomendava o uso de uma dose de 200 mg 2 vezes dia durante 4 dias para o tratamento do doente Covid. No seguimento deste estudo, foi muita coisa publicada sobre os efeitos e as ações da hidroxicloroquina, em muitas normas revistas e escritas. Eu trouxe também aqui só mais um vídeo para partilhar tudo o que era, que acho que resume bem tudo o que era o racional teórico para o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, na abordagem do doente Covid, para o qual peço a vossa atenção. So, chloroquine and hydroxychloroquine have multiple effects on cellular and organelle functioning. For one, these medications have immunomodulatory effects. They can actually inhibit certain immune cell functions, which is helpful when we're trying to treat autoimmune conditions. So they can actually be used to treat certain rheumatological conditions like lupus.
rheumatoid arthritis. I'm not going to talk about these immunomodulatory effects in this lesson, but if you want more information, please check out my other lesson on chloroquine and hydroxychloroquine. The second major property that these medications has is that they can alkalinize vacuolar or organelle pH, like the lysosomal pH. So the reason is that chloroquine is alkaline, and it can actually enter into organelles like the lysosome, and it can enter into endosomes as well to actually increase the pH of those organelles, decreasing those organelle function. So it can be used to treat malaria. So malaria is caused by the protozoa of Plasmodium species. So it can inhibit protozoal food vacuole functioning by alkalinizing that food vacuole. And as I mentioned before, it can actually alkalinize the endosomes, lysosomes, and it can actually inhibit endocytosis and lysosomal fusion and function. The third property of chloroquine is that it is known to be a zinc ionophore. So being a zinc ionophore, it can actually allow the influx of zinc into cells and into organelles like lysosomes. And there's some question as to allowing the zinc into cells, does it also have an anti-cancer effect as well? I'm not going to talk about that here, but that's something interesting to note as well. The fourth point I want to make here is that chloroquine and hydroxychloroquine are known to bind to sialic acids, and I'll talk about what sialic acids are a little later on. So point 2, 3, and 4 are the points I'm going to talk about in this lesson with regards to antiviral action against SARS-CoV-2 or the coronavirus that causes COVID-19. So with regards to chloroquine, chloroquine can block this process through entering into the cell, and it can actually permeate into endosomes and the lysosome, allowing it to alkalinize the endosome and lysosome, which means that it can increase the pH of the endosome and lysosome, preventing it from being acidified. So those lysosomes and endosomes are not acidic the way they are supposed to be. So they become less functional or dysfunctional. It may also inhibit a proton pump on the lysosome. I've talked about this in previous lessons, that there may be some inhibition of a proton pump on the lysosome known as VATPase or vacuolar ATPase, although this is not entirely known at present. Nevertheless, due to the alkalinization of endosomes and lysosomes, endocytosis, the process of endocytosis, bringing the virus into the cell, is actually inhibited. It's stopped. And the fusion of endosomes to lysosomes is also stopped. So this whole process whereby the virus can enter the cell and get in can be stopped or slowed down. So the way this happens again is that chloroquine increases endosomal and lysosomal pH, and in doing so, decreases endosomal and lysosomal functioning. So it decreases or inhibits endocytosis. So the second point I want to make regarding chloroquine's antiviral properties is that chloroquine is a zinc ionophore. How does chloroquine actually do this? So without help, zinc cannot enter into a cell. It essentially bounces off of the cell membrane. But with chloroquine, it can actually attach to chloroquine, and chloroquine can actually guide it through the plasma membrane, allowing zinc to enter into the cell. So why is all of that important? So normally, when a virus enters, specifically an RNA virus, there's an RNA-dependent RNA polymerase, or RDRP. That RNA-dependent RNA polymerase will essentially make viral RNA. There's a lot of steps involved, but I won't get into all of those steps here. Nonetheless, this RDRP will produce viral RNA. It replicates the virus. However, when there is chloroquine and zinc around, these can cross over the plasma membrane together. Again, the chloroquine acts as a zinc ionophore, allowing zinc and chloroquine to enter into the cell. We talked about this before. Chloroquine has its effects on the endosomes and lysosomes, but this mechanism here more specifically has to do with the zinc. So as the chloroquine brings in zinc, the zinc concentrations in the cytosol increase, and the zinc can then act to inhibit this RNA-dependent RNA polymerase action. So it prevents that polymerase from making viral RNA. So it essentially stops the virus from replicating its genetic code. So it stops making viral RNA. So as zinc concentrations increase,
viral RNA decreases. So again, as zinc concentrations increase, viral RNA decreases. That is the second mechanism. And the third point I want to make about chloroquine and hydroxychloroquine's antiviral properties is based on this newest article that is being published in April of 2020. So this article is entitled Structural and Molecular Modeling Studies Reveal a New Mechanism of Action of Chloroquine and Hydroxychloroquine Against SARS-CoV-2 Infection. So what does this paper show? So it all has to do with the cell membrane around the ACE2 receptor. There's actually something called sialic acid that is attached to the cell membrane that is usually pretty close to the ACE2 receptor, although it can be on much of the cell membrane itself. Sialic acid is essentially just a little piece of sugar, and the spike protein, the S protein on the SARS-CoV-2 virus can actually bind to the sialic acid as well. So these sialic acid residues actually can act like little receptors for the S proteins on the coronavirus as well. So what this paper shows is that chloroquine and hydroxychloroquine can actually bind to these sialic acid residues, preventing the S protein on the SARS-CoV-2 virus from binding to the sialic acid and essentially preventing the binding of the virus to the ACE2 receptor as well. So the way that chloroquine binds to the sialic acid, it actually prevents proper binding of the SARS-CoV-2 virus to the ACE2 receptor. So this is another mechanism by which chloroquine and hydroxychloroquine can inhibit the SARS-CoV-2 virus from actually infecting the host cell. Ora, e portanto, tínhamos assim fechada a evidência, tínhamos os dados in vitro de eficácia, tínhamos toda a teoria à volta do mecanismo dos possíveis, que não era só um dos possíveis, como vimos, dos possíveis mecanismos de ação da hidroxicloroquina sobre o SARS-CoV-2, e então passamos do tubo de ensaio à prática clínica, sendo que logo na segunda quinzena de março saía um estudo que muito alento nos dava, onde num hospital, isto foi publicado no Hospital de Marselha, que verificou que não só a hidroxicloroquina, mas também a associação de hidroxicloroquina com azitromicina provava-se, ou tinha aqui alguns dados preliminares de eficácia na abordagem de doentes Covid, negativando os exames, os testes em poucos dias. E preconizava-se então, a partir desta altura, e com base neste estudo, uma dose de 200 mg de hidroxicloroquina 3 vezes dia durante 10 dias, com associação à azitromicina para o tratamento da Covid. Nesta altura, face a tudo o que era evidência racional, inclusivamente o que já se discutia em muitos sítios era até a profilaxia, particular dos profissionais de saúde, a profilaxia com azitromicina para impedir particular os profissionais de saúde de ficarem infectados pelo SARS-CoV-2. Pouco tempo depois também da publicação do estudo francês, saíam as primeiras normas de abordagem terapêutica ao doente Covid, emanadas da nossa Direção-Geral de Saúde, e cá está ela, previam um custo de hidroxicloroquina mesmo em doentes de enfermaria, desde que com necessidade de oxigenoterapia ou então com evidência de pneumonia, e em alternativa à hidroxicloroquina ou à associação lopinavir-ritonavir, que também já discutiremos mais à frente. E a própria OMS, a própria Organização Mundial de Saúde, no estudo, no maior ensaio clínico que alguma vez foi lançado, previa também um braço com hidroxicloroquina e outro com lopinavir-ritonavir, e ainda um com esta associação
e interferão beta, além do remdesivir, que já falaremos, e dos cuidados de suporte que serão na ausência de terapêuticas indicadas, deverão ser a intervenção standard na abordagem a uma doença. Infelizmente, e pese todo o racional e todas as provas preliminares de que a hidroxicloroquina poderia vir a ser uma panaceia na abordagem da Covid-19, foram surgindo alguns dados que nos foram inspirando a algum maior cuidado e receio no uso do fármaco, mas a maio, na segunda quinzena de maio, é definitivamente publicado um estudo bastante alargado, com milhares de doentes, em que se conclui que efetivamente a hidroxicloroquina ou a cloroquina não só não se constituem como uma terapêutica eficaz para a Covid-19, como inclusivamente o seu uso foi associado a um risco aumentado de arritmia ventricular e a um risco aumentado de morte dos doentes hospitalizados. Isto, se conseguirem ver por baixo, aparecem aqui por baixo do texto, aparecem aqui umas letras a vermelho no título, explica logo que este é um estudo do Lancet, o estudo já foi retratado, isto tem sido também de facto um novo paradigma e várias publicações científicas de renome e de um nível de confiança, podemos ser poderia dizer quase cega, que inspira um nível de confiança quase cega por parte da comunidade dos profissionais de saúde. A verdade é que muitas publicações se viram obrigadas a retratar muitos dos estudos que disponibilizaram. No entanto, refira-se que pese o estudo ter sido retirado, isto teve que ver, na própria página do Lancet explica, teve a ver com alguns problemas. Primeiro teve a ver com alguns problemas que se detectaram nos dados publicados em termos da população. Não havia ali alguns valores em termos de números de doentes que não batiam certo em algumas áreas geográficas, e quando se pediram as bases de dados para avaliar a conformidade das mesmas e se estava tudo efetivamente conforme para se efetuar a necessária revisão pelos pares, o peer review, o processo de peer review, surgiram aqui alguns problemas que tiveram a ver, ou que foi explicado pelos autores do estudo, tiveram mais que ver com questões contratuais e da impossibilidade do fornecimento do conjunto de dados sem violar questões de proteção de dados e salvaguarda de proteção de dados, o que levou, novamente, o Lancet a retirar o artigo, mas entenda-se que, pese o artigo ter sido retirado, a circunstância mantém-se e os resultados continuam a considerar-se minimamente fidedignos, e não é previsível que a hidroxicloroquina volte a estar em cima da mesa para tratamento de doentes Covid, pelo menos não na parte do mundo onde a medicina baseada na evidência impera nas decisões terapêuticas das equipas de saúde. E assim, em Portugal, logo em maio também, a própria Infarmed e a DGS recomendaram a suspensão. Por recomendaram, entenda-se que proibiram o uso da hidroxicloroquina no tratamento de doentes da Covid-19. E então, em relação ao estudo, ao próprio ensaio da OMS, assim, se perdeu um braço. Outra alternativa que também vinha sendo utilizada e que também estava na norma da DGS que mostrei há bocado, era a associação do lopinavir-ritonavir, que novamente
também medicamento já com bastante provas de segurança no mercado. Em Portugal está disponível desde 2006 para o tratamento da infecção pelo VIH, sendo um medicamento consiste na associação de um inibidor da protease com um potenciador farmacocinético. O ritonavir aumenta os níveis de lopinavir por inibição do CYP3A4, e pronto, era uma das alternativas que se mantinha em cima da mesa. E novamente, abordando aqui o racional, sabia-se que o ciclo viral do SARS-CoV-2 depende para a sua multiplicação de uma clivagem do seu RNA promovida por duas proteases, a 3CL-Pro e a PL-Pro, um elevado nível de conservação da 3CL-Pro no SARS-CoV-2, e sabia-se que o ritonavir, o lopinavir-ritonavir, tinha conhecida a atividade de estudos in vitro como inibidor de uma destas proteases, e assim limitava a capacidade do vírus se replicar. No entanto, havia logo à partida também aqui uma dúvida muito importante, que tinha a ver com a possibilidade de se alcançarem em vivo, de se alcançarem concentrações plasmáticas eficazes desta associação. Isto porquê? Porque o tropismo, a seletividade destes fármacos para os coronavírus era sabia-se que é muito mais baixa do que para o VIH, e muito mais baixa mesmo. Estamos a falar aqui de um diferencial de 4.000 a 8.000 vezes menos seletiva, sendo que no caso do SARS-CoV-2 até era melhor do que o SARS-CoV-1, mas ainda assim estamos a falar de um regime terapêutico que para o vírus que estava dirigido tinha aqui uma concentração mínima inibitória substantivamente inferior ao que dos dados in vitro já se conhecia para o coronavírus, para o SARS-CoV-2. Dito isto, em particular, porque também se conhecia e sabia que era uma terapêutica relativamente segura, avançou-se com os estudos clínicos, mas já em março saía um primeiro estudo onde não se tinha conseguido apurar qualquer benefício do uso do lopinavir ritonavir nos doentes Covid, mas pronto, considerando que isto é uma amostra ainda assim relativamente reduzida, apenas 200 doentes, mais estudos foram efetuados e prosseguiram, e ainda em abril se publicava, havia vários estudos em curso, e alguns até tinham resultados preliminares que nos poderiam dar algum alento e esperança nesta associação, mas infelizmente isso também não se veio a confirmar, e a 4 de julho a OMS descontinua definitivamente o braço da hidroxicloroquina e da associação lopinavir-ritonavir para o tratamento da Covid-19. Ficando assim o estudo Solidarity reduzido a 2 braços ativos, quais somam os cuidados de suporte, não é? como o grupo de controle. Manteve-se o uso, o braço da associação lopinavir-ritonavir com o interferão. E isto porque é uma questão, a associação do interferão de facto faz aqui diferença. Os interferões são utilizados para várias patologias, em particular em Portugal tem um uso muito expressivo na esclerose múltipla, dado o seu efeito imunomodulador, mas conhece já desde sempre o seu efeito antiviral, e também tem propriedades antiproliferativas, não interessam para aqui agora, mas pronto, mas tem de facto um efeito antiviral decorrente do seu papel mesmo na resposta fisiológica em infecções víricas. Os interferões atuam mediante a ativação das células de natural killer, das NCAPs e dos macrófagos,
mas logo à partida sabemos também que poderemos ter aqui algum problema de eficácia advindo do facto do SARS-CoV-2 inibir aqui a STAT1, que é uma proteína aqui importante no circuito de ativação mediado pelos interferões, e pronto, espera-se em breve também termos novidades sobre a mais-valia desta terapêutica. Felizmente nem tudo foram más notícias e a 3 de julho deste ano, ainda não fez um mês, ou desculpem, faz hoje ao dia exatamente um mês, foi aprovado a nível europeu o primeiro tratamento para a Covid-19, que é o Remdesivir, o Veklury. Sendo que a indicação terapêutica aprovada é o tratamento da doença pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, em adultos e adolescentes com idade superior, igual ou superior a 12 anos e peso corporal superior a 40 kg, com pneumonia, e aqui uma questão muito importante também, que requerem administração suplementar de oxigênio. Ou seja, também que não passa a ideia que a aprovação do Remdesivir é para todos os doentes Covid ou é para todos os contextos. Não é. A prova de benefício do Remdesivir, e de uma forma ou de outra pesa a aprovação. Estamos a falar de uma aprovação num contexto de uma pandemia que não tem terapêuticas aprovadas, mas entenda-se que mesmo esta aprovação é condicional. O medicamento está ainda sujeito à submissão de provas adicionais de eficácia terapêutica, mas conseguiu com bastante sucesso provar a segurança e no contexto atual, salvaguardada a segurança e havendo aqui alguma expectativa de benefício, era mais que razoável a aprovação deste fármaco. O Remdesivir é um profármaco nucleotídeo que em vivo é metabolizado no nucleosídeo trifosfato, que é o princípio farmacologicamente ativo. Atua essencialmente como um análogo da adenosina trifosfato ATP endógeno, competindo com o mesmo na incorporação pela polimerase do RNA, do ARN, do SARS-CoV-2 nas cadeias nascentes de RNA viral, provocando assim um atraso na terminação das cadeias durante esse processo. Esquematicamente, o modo de ação é o que temos nesta imagem. O Remdesivir, então, entrando na célula, dá aqui origem ao princípio farmacologicamente ativo, que recebeu o nome de GS441524. Para quem se queixar que os nomes dos medicamentos são difíceis, nem imagina se calhar o que são depois os nomes atribuídos a alguns destes compostos e produtos intermediários da ação dos fármacos. E então aqui este análogo do ATP, competindo aqui para a polimerase dependente do RNA, dá aqui origem a cadeias defeituosas de RNA viral, atrasando aqui todo o processo. Já sabe, no entanto, também que o SARS-CoV-2 dispõe de uma hexorribonuclease que permite, que promove a remoção destes defeitos introduzidos e que pode vir a ser um mecanismo importante de resistência ao Remdesivir, sendo que, por outro lado, também existem estirpes de SARS-CoV-2 que não possuem esta hexorribonuclease e, por princípio nessas, o Remdesivir até poderá ser mais eficaz. Mas, como dizia, será o Remdesivir um tratamento para todos os doentes? Não o é seguramente. E o benefício clínico, de facto, foi mais evidente em doentes que receberam oxigenoterapia. Estes são os dados disponíveis no próprio RCM,
de um medicamento, refira-se, como eu falava há bocado, que também os dados preliminares até primam mais pela questão da segurança do que eficácia, pese haver aqui uma redução significativa nos dias até à recuperação dos doentes, ainda não está definitivamente provado o impacto ou dimensionado, bem dimensionado o impacto do uso do Remdesivir na mortalidade da Covid em si, mas nunca será, ou por princípio, face do que é a evidência atual, também nunca será um medicamento para todos os doentes, nunca seria, que mais não seja, por uma questão de disponibilidade de fármaco. Acho que temos de ser realistas. Isto tem sido muito debatido no que diz respeito às eventuais vacinas para a Covid, mas o mesmo será verdade para os eventuais tratamentos. Dificilmente conseguiríamos um que esteja disponível para os milhões de doentes Covid-19 que já existem por esse mundo fora. Mas pronto, este estudo trouxe também uma novidade. Havia em Portugal desde março que estava disponível, o Remdesivir estava disponível já mediante um programa de acesso precoce, do uso compassivo, mas isto de facto foi uma novidade, porque o estudo que esteve na base da aprovação, o NIED, a CTT1, apurou que nos doentes com ventilação mecânica, ou ECMO, no dia de inclusão no estudo, não foi observada qualquer diferença significativa na taxa de recuperação, sendo que o programa de acesso precoce que nós tínhamos efetivamente até funcionava ao contrário, era critério de inclusão os doentes necessitarem de ventilação mecânica. Isto veio de facto aqui introduzir alguma mudança no paradigma de tratamento, e uma muito bem-vinda no tratamento na abordagem terapêutica da Covid-19. Outra molécula que muito tem sido discutida e muito se tem falado é a dexametasona. Uma revisão preliminar do estudo Recovery, que avalia, que consiste numa revisão das terapêuticas disponíveis para a Covid-19, e já um estudo já também com uma amostra, ou uma revisão já com uma amostra significativa de doentes, um total de 6.000 doentes, sendo que no braço que recebeu dexametasona se contabilizam mais de 2.000. E aqui muito importante, acho que falava no estudo Remdesivir, falava ainda se aguarda verdadeiros ou dados mais sólidos do verdadeiro impacto do Remdesivir na mortalidade. A dexametasona, do que são os resultados preliminares, conseguiu provar efetivamente isso, uma redução aqui na taxa de mortalidade, que pronto, pode não ser a mais expressiva, mas de facto no contexto atual qualquer coisa ajuda, e principalmente qualquer coisa baseada numa evidência mais sólida, como é o caso. Ainda assim, novamente, dexametasona também não é um tratamento para todos os doentes, é também um tratamento aqui apenas indicado para os doentes já com necessidade de algum tipo de suporte respiratório, sendo que inclusivamente doentes que não necessitem de oxigenoterapia, o uso da dexametasona pode até ser algo deletério para a evolução da doença. Relembre-se que estamos a falar de um grupo dos corticoides, dos glucocorticoides, que entre outros têm efeitos imunossupressores, e pronto, isto parte do racional para o uso da dexametasona tem a ver aqui com a inibição
da resposta inflamatória, ou seja, não fará muito sentido instituir um curso com corticoide numa fase anterior aqui a este stress inflamatório, já que inclusivamente, novamente, tratando-se inclusivamente de um fármaco com algum efeito imunossupressor, pode inclusivamente ser com licença, pode ser inclusivamente prejudicial para os doentes. Outro tema quente e que muitos têm vindo a falar é o uso do plasma convalescente, o uso de plasma obtido a partir de doentes curados de Covid-19 e, em particular, também se tem escrito muito acerca do uso do plasma de alguns subgrupos doentes com plasma hiperimune, com um elevado título de anticorpos neutralizantes para a Covid-19. Agora, à luz do que é a ciência atual, e a Cochrane efetuou uma revisão de tudo o que era publicação sobre a matéria ainda agora no mês passado, e concluiu que no total de 20 estudos publicados, que abrangiam entre si mais de 5.000 doentes, primeiro apenas um dos estudos consistia de um ensaio clínico controlado e randomizado. 16 deles nem sequer tinham um grupo de controle. E pronto, e neste nível, de facto, a evidência existente para o uso de plasma convalescente é também ainda muito débil, e voltamos à questão, de facto, o racional está lá, mas temos de facto ter noção que, como administração, um uso de plasma não é isento de riscos e não é isento de efeitos adversos, e é uma situação, é uma abordagem que carece ainda de muito estudo. Felizmente, a mesma revisão também encontrou vários, quase uma centena de estudos com esta abordagem, e melhor ainda, metade desses estudos efetivamente randomizados, que são estudos que nos dão sempre alguma maior confiança nos resultados. Assim, o próprio grupo de revisão da Cochrane conclui que neste momento o nível de incerteza relativamente ao uso do plasma é ainda muito, muito elevado, e aguarda-se então a publicação de mais estudos e que melhor avalia. Muitos destes estudos nem sequer avaliavam os potenciais efeitos não benéficos do plasma, e pronto, mesmo em termos de segurança há aqui algumas questões que nos devem deixar algumas cautelas, e pronto, e depois temos todas as questões inerentes à obtenção e à produção de plasma, que farão com que isto também nunca seja uma terapêutica muito standard ou muito difundida para uso na Covid, mas pode também vir a ser uma ferramenta útil, mas neste momento aguarda-se ainda de facto a publicação de evidência que permita suportar isso com maior robustez. Assim, e passando aqui também para o que é um bocado a nossa realidade e o nosso contexto de abordagem aos doentes Covid, que são os nossos protocolos. Neste momento, doentes em ambulatório, ou a recomendação, doentes sem critério de internamento, entenda-se, a recomendação é para manter vigilância ativa e apenas tratamento sintomatológico, em particular para a febre, para as dores. Nunca estaremos a falar muito mais do que um paracetamol e um ibuprofeno. Nos doentes com critérios de internamento, mas não cuidados intensivos, além dos cuidados de suporte, dado também já ter sido bem identificada, está publicada
a persistência dos efeitos de eventos trombóticos nos doentes internados com Covid, recomenda-se a profilaxia do tromboembolismo venoso profundo com heparina de baixo peso molecular, a menos que exista contraindicação para a mesma, em cujo caso se pode utilizar profilaxia mecânica, por exemplo. E já no internamento geral, o oxigênio tem sido a única verdadeira panaceia para os doentes Covid. Se a necessidade de oxigenoterapia ou suporte respiratório, pode ser considerado o uso de dexametasona, de acordo com o estudo que mostrei há bocado, com uma toma até 6 miligramas diários, ou do próprio remdesivir. Nunca é demais reforçar novamente que em doentes sem necessidade de oxigenoterapia ou suporte ventilatório, o uso de corticoides está inclusivamente associado a uma tendência para agravamento da mortalidade e, portanto, não está recomendado. No caso da dexametasona não estar disponível, pode ser substituído por outro fármaco de outro grupo. Eu coloquei estas recomendações são inclusivamente baseadas aqui nas emitidas pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos. Eu coloco também aqui o link para a página deles e também aqui o link para o NIH, que é o grupo que tem liderado as recomendações, é o National Institute for Health, é um grupo que também tem, é um site que também tem disponível várias documentação na área da abordagem terapêutica da Covid. São 2 sites de consulta muito interessantes e que podem interessar, sendo que o NIH pese ser americano e pese termos vindo a receber daquela parte do mundo aqui algumas informações contraditórias e a nível das escolhas terapêuticas e da abordagem da Covid, termos ficar muitas das vezes a percepção de que medicina baseada na evidência não é a maior preocupação no processo de decisão, mas a verdade é que a César o que é de César, os normativos e a informação disponível no NIH é bastante ponderada e bastante concisa e está bastante completa. É uma base de dados que pode ser bastante útil para consulta e está bastante atualizada. Nos doentes mais críticos, os doentes em cuidados intensivos, aplica-se os mesmos critérios que com o internamento geral, sendo que aqui, e em casos mais graves, poderão ser considerados esquemas mais potentes de corticoterapia do que eu referi há bocado, com os 6 miligramas dia, mas isto ainda é uma situação, novamente, entramos aqui outra vez no campo da hipótese da evidência débil. Terão de ser questões consideradas caso a caso, doente a doente, dependendo da circunstância e do prognóstico clínico. Em casos críticos e refratários aos restantes tratamentos que discutimos, pode também considerar-se tratamento com tocilizumab ou com outro inibidor da interleucina 6, em particular, a falar a níveis elevados, superiores a 40 picogramas por mililitro, mas isto ainda, e aqui estamos novamente a falar na área da medicina experimental, idealmente em contexto de ensaio clínico, ou uso compassivo, o uso do tocilizumab em Portugal à data, tanto quanto tenho conhecimento no contexto de Covid, não tem sido muito generalizado, ou não tem sido muito expressivo, mas por exemplo, aqui no país ao lado, em Espanha, inclusivamente foi necessário, ou procederam à alteração de tudo o que era o tocilizumab. Quem não sabe, é um tratamento particularmente útil no foro das doenças reumáticas. E dizia eu, aqui em Espanha, durante o pico pandémico, inclusivamente tiveram de proceder à substituição
dos tratamentos para uma formulação subcutânea que está disponível, mas que não tem aplicação na Covid. O esquema terapêutico da Covid é injetável, para salvaguardar a disponibilidade de fármaco da formulação IV para o tratamento dos doentes Covid. Isto em Portugal de facto não teve o mesmo nível de impacto, mas isto, pronto, as opções terapêuticas e os custos terapêuticos e os protocolos terapêuticos vão variando de área para área, dependendo, pronto, da experiência dos clínicos, do contexto dos doentes e da disponibilidade de fármacos em si, mas pronto, fica a reserva que também é, mesmo neste contexto de ensaio clínico, ou de último recurso, é de último recurso e em contextos de doentes críticos muito, muito específicos. E com isto, o que precisamos continua a ser, de facto, de muita evidência e da geração de muita evidência para definirmos, para melhor definirmos a abordagem a estes doentes. Em abril, numa pesquisa ao clinicaltrials.gov, simplesmente por estudos na área da Covid-19, a página devolvia-nos mais de 300 ensaios ativos, e alguns dos quais já inclusivamente em fase 4 e muitos em fase 3. Feita esta pesquisa, e fiz durante o fim de semana, neste momento existem mais de 1500 ensaios registados, e 920, mais de metade dos quais estudos intervencionais. Pesa, pronto, os observacionais também são úteis, obviamente, e muito do que aqui se discutiu foi deles que veio, mas os estudos intervencionais ainda assim dão-nos alguns dados mais sólidos e preferencialmente até os randomizados, no mundo ideal até deveriam ser a única fonte de evidência. E é disto, dizia eu, é disto que nós precisamos, é de estudos, não só em volume, mas em qualidade, e aqui se calhar até mais em qualidade do que em volume. Agora, pronto, dá algum alento saber que de facto toda a comunidade científica está em cima do assunto e o nível de produção científica está a atingir níveis nunca antes vistos. Agora, no meio de facto do que é a nossa necessidade de resposta à pandemia, pronto, temos de ter depois também alguma cautela como interpretamos os resultados dos estudos e tentar controlar alguma ansiedade e vontade de ver soluções para um problema que cada vez mais é expectável, que nos acompanha durante algum tempo. Eu parece que sempre que ouço falar de uma vacina para a Covid, parece que falta sempre um ano para ela sair, mas mesmo saindo a vacina, pronto, começa a haver dúvidas se mesmo a existência ou a entrada no arsenal terapêutico de uma vacina nos vai livrar da Covid-19. Só como mensagem final, pronto, reforçar que toda a evidência publicada até à data é ainda muito limitada, e isto tem sido um processo contínuo de aprendizagem, com muitos passos para a frente, alguns passos para trás, alguns para o lado, mas novamente temos de saber ter muita calma e temperamento na gestão de toda esta situação e da ansiedade, da natural ansiedade de ter uma resposta às nossas perguntas e em particular às necessidades dos doentes. Conforme vimos, e eu fiz questão de focar muito a parte significativa desta apresentação no que foi a história e o desenrolar de eventos com a hidroxicloroquina, porque acho que há lições muito importantes para aprender. Novamente,
No início da pandemia já se falava do uso da hidroxicloroquina até para profilaxia da exposição, e acabou por se descobrir que afinal até pode ser deletéria para o prognóstico dos doentes Covid, e não, por mais que tenhamos os melhores fundamentos racionais e teóricos e os melhores dados de estudos in vitro e muitas provas preliminares de segurança num fármaco ou de outro, nada disto é garante do sucesso das intervenções terapêuticas na prática clínica, e nada disto é garante de sucesso clínico. E novamente muita reserva e bom senso na gestão da informação e do que são dados preliminares ou estudos limitados do uso de fármacos. Isto não quer, obviamente, dizer que não se possa fazer uso dos fármacos ou que não existam contextos em que eles são aplicáveis. Acho que ninguém dorme mal à noite por ter dado hidroxicloroquina a um doente Covid. Agora, temos de ter alguma temperação e algum cuidado e alguma reserva da forma como se abordam os doentes, e não olhar para estas terapêuticas logo à partida como eventuais panaceias ou como soluções para tudo o que é doente. Até porque, pronto, relembrando isto, a Covid-19 em muitos dos casos é uma doença relativamente indolente, e pronto, a nossa preocupação de facto e os nossos esforços têm de ser dirigidos na gestão daqueles 5% de doentes que efetivamente evoluem para quadros clínicos mais críticos. E depois, de facto, isto é verdade para tudo que é doença, mas cada doente é um doente diferente, e mesmo no contexto, como falávamos, de uma terapêutica aprovada como a Remdesivir, é preciso saber filtrar e selecionar os doentes que irão beneficiar desse tratamento, sendo que mesmo o próprio Remdesivir, mesmo que faça tudo o que é provas de segurança que tem, não existem medicamentos inócuos, não existem medicamentos sem efeitos adversos, não existem medicamentos que não tenham de uma forma ou de outra alguma questão de segurança, e muito cuidado na gestão desse equilíbrio das relações de risco-benefício. Reforçar também que tratamentos não aprovados off-label, e que é a generalidade, continua a ser a generalidade das alternativas que temos disponíveis, devem ser sempre preferencialmente realizados num contexto de ensaio clínico, até por toda a necessidade que falamos e que temos de geração de evidência, de dados de contexto clínico do uso destes fármacos, mas no limite, não sendo possível a inclusão num protocolo de ensaio clínico, ao menos seja na base de um protocolo clínico muito bem definido, muito bem estudado, e também depois com um seguimento e uma monitorização muito apertada do sucesso ou insucesso terapêutico dessas intervenções, que novamente é o que mais necessitamos todos para melhor orientarmos as nossas decisões futuras. E aqui neste capítulo, de facto, a produção e a divulgação de evidência é cada vez mais crítica e premente, mas novamente precisamos de quantidade, verdade, mas também precisamos de qualidade, e cada vez mais precisamos ter cuidado na disseminação ou na aceitação de alguns resultados preliminares de estudos com amostras algo limitadas e com protocolos que de si podem enviesar um bocado os resultados que depois se obtém. E em resumo é isto, é mesmo no contexto pandémico, e em que todos sofremos um elevado nível de pressão, não só como profissionais de saúde, mas como sociedade, mas temos, como profissionais de saúde, que temos de facto de conseguir e de saber dar um passo atrás
e olhar para as coisas como elas são, e sempre com a necessária cautela e reserva na definição dos caminhos dos melhores caminhos e das melhores abordagens para os nossos doentes, e em particular salvaguardar sempre aquilo que deve ser o princípio basilar da medicina, que é o mal não fazer, e pronto, e ter sempre em atenção que os medicamentos são produtos tendencialmente perigosos, e temos sempre de saber resistir, em particular a algum charlatanismo que se tem vivido na sociedade, e novamente a esta pressão para seguir caminhos com uma base científica menos sólida, e em resultado sob pena de novamente de quem sofrer mais serem os nossos doentes, e num contexto de pandemia estamos a falar basicamente de toda a sociedade e dos 7 milhares de milhão de habitantes do planeta. E pronto, isto é a apresentação que tinha para vocês. Muito obrigado pela atenção, espero ter ido de encontro ao pretendido e de alguma forma ter ajudado aqui à divulgação e ao aprofundamento de conhecimentos na abordagem terapêutica da Covid. E o meu contacto estava na página inicial e de qualquer forma permaneço ao dispor para quaisquer dúvidas ou questões que tenham, e novamente obrigado pela atenção. Não sei se posso passar a palavra ao professor Hélder. Sim, Dr. Pedro. Dr. Pedro Soares, muito obrigado por esta apresentação e por esta viagem àquilo que tem sido a terapêutica da Covid, naquilo que parece ser já uma eternidade e só passaram 6 meses, com todas estas alterações. Eu acho que é importante aqui sublinhar 2 ou 3 aspectos. Primeiro, quando nós não estamos a usar um medicamento que foi estudado e aprovado para a indicação, estamos a fazer um uso off-label, e é importante, ficamos num dilema ético. O que é mais útil? É darmos um medicamento ou não o darmos porque ele não tem indicação. E numas situações a resposta é num sentido, noutras situações a resposta é noutro. E aqui os farmacêuticos têm um papel muito importante na coleção de evidência e na ajuda a decisões nestes dilemas éticos. É sempre possível estes medicamentos que são dados num contexto experimental, porque nós não temos a prova suficiente para autorizar uma indicação terapêutica, faz com que seja muito importante que estes medicamentos sejam sempre possível usados num contexto de ensaio clínico. E aqui convido os colegas dos países africanos de língua portuguesa, nos hospitais que têm condições ou que têm potencial para vir a ter condições para executar ensaios clínicos, para aproveitarem esta oportunidade com o apoio da OMS, com o apoio dos outros países que estão na disponibilidade. Eu sei que, por exemplo, Portugal está nessa disponibilidade de envolverem os doentes no contexto do ensaio clínico e não em terapêuticas que são terapêuticas experimentais e que pouco trazem de conhecimento, porque tratar 3 doentes sem ser num contexto, digamos, estruturado, não traz evidência nenhuma, e ao fim do tratamento dos 3 doentes eu não consigo tirar conclusões se a melhoria ou se o agravamento do estado se deve à intervenção terapêutica ou não. Este é um aspecto muito importante que eu gostava de sublinhar. Basicamente, nós temos aqui no bate-papo 2 questões. Uma da doutora Catiza Mangueira, de Angola, querida colega e amiga, que é responsável pela área da regulação do medicamento do Ministério da Saúde de Angola, e faz uma pergunta: qual a incidência da febre como sintoma primário? A medição da temperatura nos postos públicos tem tido o impacto esperado na detecção atempada de casos de Covid-19?
gostava de ouvir a opinião do Dr. Pedro Soares relativamente a estas questões, que são questões pertinentes e que são tão discutidas provavelmente em Angola como são discutidas aqui e no resto do mundo, relativamente a o que é que medir a temperatura pode trazer de mais-valia para a gestão desta pandemia. É seguramente uma questão muito pertinente e a primeira parte temos alguns dados, a segunda acho que só posso dar mesmo é a minha opinião, mas na primeira parte eu não sei se já estava na sessão, mas quando eu mostrava o relatório de vigilância, o relatório epidemiológico da DGS, eles efetivamente caracterizam bem a sintomatologia dos doentes Covid, mas e febre, salvo erro, é cerca de 1/3 dos doentes apresentam-se com sintoma febril, com temperatura, mas somando ao facto disto mesmo nos doentes positivos, Covid positivos, apenas ser um sintoma em cerca de 1/3, e nem sequer era à volta de 30% dos doentes. Temos toda a outra questão, como eu referia, novamente, só em Portugal foram identificados 6 vezes mais doentes, ou hipoteticamente 6 vezes mais doentes com Covid através do inquérito serológico do que aqueles que estavam rastreados mediante a realização de testes. Ou seja, além de toda a franja de doentes assintomáticos ou potencialmente assintomáticos Covid positivos que teremos, mesmo os sintomáticos de facto, não a febre que já por si só é um sintoma muito incaracterístico, não é de facto de forma alguma boa medida de se uma pessoa tem Covid ou não. No que diz respeito à medição nos espaços públicos, acho que já respondi um bocado à questão, não é tudo bem, mal não fará e eventualmente servirá para detectar alguns casos. Agora, honestamente, nem sequer sei qual é o nível de reporte ou o nível de detecção de doentes Covid por esta via. Nós aqui no nosso hospital, de facto, fazemos a monitorização e o rastreamento de temperatura à entrada, que eu saiba. Até hoje ainda não foi detectado ou identificado um doente Covid por ter registro de febre à entrada. No limite, até queria dizer que pronto, até tem sido, acho que é uma medida mais útil por algum conforto que nos dá ou por alguma percepção de algum controle e monitorização das pessoas do que propriamente seja uma medida eficaz no contexto da Covid. Isto, e a minha opinião está claramente sujeita à alteração no que se prevê que venha agora a acontecer durante a segunda vaga, onde teremos seguramente um misto de doentes Covid e doentes de gripe sazonal. Eventualmente nessa altura, não sei se a questão da medição da temperatura nos pontos públicos não poderá de alguma forma ser útil e eventualmente não poderá verter para os cuidados de saúde e para análise e para rastreamento de Covid um maior volume de doentes ou pessoas que eventualmente ou de outra forma não iriam recorrer ou não viriam fazer o teste. Mas neste momento, no contexto atual, acho que de facto o impacto não tem sido significativo. Muito bem. Temos mais uma questão que tem a ver com o uso do interferão no tratamento da Covid, que já foi referida a utilização, mas basicamente a pergunta do nosso colega Adilson Miguel
era falar um pouco sobre o uso do interferão no tratamento da Covid, e provavelmente o interesse dele também é saber, quer em combinação, quer a utilização isolada do interferão e em que situações, em que tipo de doentes. Eu de facto não me debrucei muito sobre a questão do interferão, não é alternativa a que nós tenhamos recorrido, e pronto, e dado o braço mesmo do Solidarity, incluir o uso do interferão com o lopinavir e o lopinavir. Nós mesmo no nosso hospital, mesmo lopinavir, ritonavir nunca foi ferramenta utilizada na abordagem dos doentes Covid. Tenho algumas dúvidas, como deve ter ficado patente no slide que mostrei sobre o assunto. Tenho algumas reservas quanto à eficácia do interferão, até por causa das questões do mecanismo de possível resistência. A verdade é que se encontram vários estudos em curso, além do Solidarity. Nós em Portugal só temos disponível o interferão em formulação injetável. Eu, por acaso, encontrei alguns estudos que utilizavam uma formulação nebulizável. Não sei se eventualmente por essa via até o efeito terapêutico poderá ser mais benéfico. Olha, até posso agora, durante a semana, nós temos prevista uma sessão de esclarecimentos na sexta-feira, posso olhar mais profundamente para isso. Agora acho que neste momento não é. Continuamos de facto no mundo da ciência experimental, da medicina experimental, e ao que vou percebendo não é a abordagem que se faz maior fé ou com melhor probabilidade de sucesso terapêutico. E refira-se também ainda nesse capítulo que os interferões, novamente, e aí sim já estamos a falar de medicamentos estamos a falar de uma substância que tem inúmeros efeitos a nível do organismo. É um imunomodulador, é um antiviral, mexe com muita coisa, por assim dizer, na nossa fisiologia. E pronto, quando estamos a falar de doentes, nós por um lado estamos a falar de doentes críticos, estamos a falar de contextos de doentes com mau prognóstico. O interferão, nesse contexto, traz alguns problemas acrescidos, que por exemplo com o lopinavir, ritonavir não tanto, já tem uma segurança bem melhor estabelecida. Agora, olha, novamente, com a hidroxicloroquina também se pensava que não, e que em termos de segurança a questão estaria mais do que resolvida, e afinal não estava. O interferão, eu logo à partida tenho ali algumas reservas em termos de segurança, mas novamente, nem por acaso não me foquei muito nisso, mas posso durante esta semana fazer nova recolha bibliográfica sobre tudo o que seja evidência publicada e podemos retomar o assunto. Já agora, e o Dr. Pedro Soares já referiu, nós temos prevista à mesma hora, na próxima sexta-feira, uma sessão que é já uma sessão de trabalho, não tem apresentação, e o Dr. Pedro Soares põe-se à disposição dos colegas para discutir aspectos mais concretos, mais do dia-a-dia, mais da prática, digamos assim, nas diferentes vertentes, e, portanto, convidava os colegas a aproveitarem esta oportunidade para ter à disposição o Dr. Pedro Soares, como eu disse, é o hospital que mais doentes tem tratado de Covid-19 em Portugal, portanto, com muita experiência nesta altura. Nós temos mais duas questões. Eu não aceitaria mais, para nós cumprirmos mais ou menos o tempo previsto das 2 horas, mas convidaria a encontrarmos novamente na sexta-feira. Uma das questões é do Dr. Pombal Mayem. Dr. Pombal Mayem, que eu aproveito para cumprimentar também, é uma referência da farmácia de língua portuguesa
é uma referência da regulação farmacêutica em Angola e da profissão farmacêutica em Angola e em toda a língua portuguesa, e aproveito também para cumprimentar, apresentar os cumprimentos da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal e da Associação dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa, onde é sempre uma presença muito, muito assídua, e o que pergunta é que apreciação faz ao sucesso obtido em Marselha com o uso de hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Ao fim e ao cabo, desenvolveu um bocadinho aquilo que foi dito durante a apresentação, e já agora do Dr. Mateus Fernandes, que eu também de Angola, que eu também aproveito para cumprimentar, e que felicita o Dr. Pedro pela belíssima apresentação, e pergunta se existem já estudos sobre morbilidade e mortalidade de doentes com reações adversas à hidroxicloroquina, nomeadamente as alterações da condução a nível cardíaco, prolongamento do QT e torsade de Pointe, e convidava, mais uma vez, a quem tenha mais questões a apresentar, a fazermos isso na sessão de sexta-feira. Dr. Pedro Soares. Ora, muito obrigado pelas questões. É assim, eu não sei se estou a perceber bem o enquadramento da questão do Dr. Pombal, mas se é no sentido de se o medicamento não é eficaz, como é que obtiveram resultados positivos, tem a ver com o formato do estudo em si. Ou seja, primeiro estávamos a falar de uma população relativamente limitada de doentes, estávamos a falar de uma centena de doentes ou algo do género. Em segundo, isto tem a ver com uma questão que se tem tornado, que sempre foi, e que não sei, acho que é crónica no que diz respeito aos ensaios dos medicamentos, que tem a ver com o que são os indicadores subrogados de sucesso, os surrogate endpoints dos estudos. O estudo de Marselha, a prova de eficácia da hidroxicloroquina, do uso da hidroxicloroquina e da hidroxicloroquina em associação com a azitro, era a negativação do exame cultural. E pronto, de facto, nesse sentido, obtiveram resultados positivos. A questão é que nós em tudo o que é ensaio clínico, ou tudo o que é estudo sobre o sucesso de um tratamento, e em particular no contexto da Covid, nós o que queremos é efeito sobre a mortalidade, nós o que queremos é qualidade de vida, nós o que queremos é que os doentes recuperem e tenham bem à la longa, não é que negativem um exame ao fim de uma semana. Acrescendo a isto, não é todas as questões que se conhece que estão associadas à eficácia dos testes para a Covid, não é? Que tem por si só taxas de falsos positivos e de falsos negativos, melhor dizendo, de falsos negativos ainda assim significativas, e depois também não se sabe até que ponto é que isso pode ser um fator também de enviesamento dos resultados ou dos dados, mas pronto, efetivamente no que era o indicador e no que era o desenho do estudo foi um sucesso. Agora, neste momento, pronto, depois de tudo o que foi publicação que entretanto saiu, olha, foi uma idiosincrasia como outra qualquer, com base no desenho e nas métricas do estudo. Havia ali, entenda-se mesmo, mas é aquilo mesmo na altura da publicação, e por isso eu dizia, é preciso ter muito cuidado e muita reserva como se interpretam e analisam estes estudos, porque os próprios estudos, regra geral, são muito bons em explicar e em descrever quais são as limitações que têm e quando são feitos de forma correta e consistente e apontar eventuais falhas ou limitações ao próprio desenho e ao projeto do estudo, e pronto, e os próprios investigadores na altura, acho que não, de forma alguma pretendiam advocar ou induzir a ideia de que novamente, que a hidroxicloroquina seria um tratamento universal e uma panaceia universal para os doentes Covid. Pronto, foi no contexto daquele estudo
conseguiu-se algum sucesso que, à base do que é evidência, hoje em dia novamente não será fidedigno. No que diz respeito aos efeitos sobre a morbilidade e a mortalidade do uso da hidroxicloroquina, olha, honestamente, os estudos existem, mas acho que nunca aprofundaram muito esta questão e acho que no contexto atual nunca irá ser aprofundada. Novamente, existe provas de que efetivamente o uso da hidroxicloroquina pode prejudicar o prognóstico dos doentes, até que nível ou em que proporção. Novamente também posso durante esta semana tentar aprofundar um bocado essa questão agora, fruto do que foi todo o frenesim à volta da hidroxicloroquina, e muito também induzido mesmo por líderes políticos e por gente que fruto do seu posto e responsabilidade deviam saber melhor e ter mais juízo na forma como comunicam algumas coisas. Acho que fruto de tudo o que era a expectativa e tudo o que era o benefício previsível, ou tudo o que era a fé que se depositava na hidroxicloroquina, eu acho que neste momento deve estar toda a gente um bocado com aversão à hidroxicloroquina ou assuntos que toquem na hidroxicloroquina, porque acho que sob muitos aspectos acho que foi a desilusão no que diz respeito à abordagem da Covid, e esperemos não sofrer outra desta dimensão no futuro próximo, porque pronto, acho que toda a gente, e no meu hospital em particular, toda a gente partilhava, não vou dizer um otimismo desenfreado, porque não era, novamente sempre fizemos uso da hidroxicloroquina no contexto em que a hidroxicloroquina devia ser utilizada, que era novamente o contexto da medicina experimental, pese todas as provas preliminares de benefício, mas pronto, acho que foi com algum desalento, com muito desalento, que vimos depois sair evidência atrás de evidência a sustentar que a hidroxicloroquina era inclusivamente prejudicial, ou poderia, em alguns contextos e em alguns casos, ser prejudicial para os doentes Covid. Obrigado. Eu agradeceria mais uma vez a todos a presença e a participação. Um agradecimento muito especial ao Dr. Pedro Soares, e marcava novamente um novo encontro para sexta-feira, dia 7, à mesma hora, às 11 horas de Portugal. Mas vou passar ao Dr. Jorge Batista, responsável pela área internacional da Ordem dos Farmacêuticos, para poder dar aqui as instruções finais e poder encerrar a sessão. Muito obrigado a todos pela minha parte e até sexta. Muito boa tarde, muito obrigado antes de mais pela apresentação do Dr. Pedro Soares. De facto, esta é a primeira sessão relativamente à utilização de medicamentos em contexto off-label em ambiente hospitalar para tratamento da Covid-19. Na sexta-feira teremos então uma sessão que é mais uma sessão de esclarecimento de dúvidas. Portanto, esta formação, este webinar será disponibilizado online. Vamos enviar um e-mail a todos os parceiros que depois também farão o favor de partilhar e de passar essa informação a todos os presentes. Por um lado, apresentando a formação, portanto o vídeo, apresentando também a apresentação em PDF que será disponibilizada, e também, caso tenham dúvidas, que as remetam para o e-mail direção.nacional@ordenfarmacêuticos.pt, está também aqui no chat, e qualquer dúvida que tenham sobre esta temática depois será discutida na sexta-feira. Portanto, esta sexta-feira, dia 7, entre as 11 e as 13, contará com a presença do Dr. Pedro Soares para esclarecer qualquer questão que haja relativamente a este tema. Agradecemos mais uma vez, vemos aqui que temos colegas farmacêuticos de vários países, consigo identificar aqui caras conhecidas em Moçambique e Angola,
Cabo Verde também, portanto creio que de outros países também estarão presentes, e apenas podemos agradecer pela vossa presença e de partilhar no fundo esta experiência e voltarmos a ver então na sexta-feira. Muito obrigado uma vez mais ao Dr. Pedro Soares pela apresentação e vemos então na sexta-feira. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa semana.